Você já parou para pensar no poder que existe quando um pai ou uma mãe dobra os joelhos e começa a interceder pelos seus filhos? Imagine comigo uma cena. O mundo inteiro lançando suas setas, oferecendo caminhos tortuosos, tentando desviar os corações daqueles que você mais ama. Mas ali, de joelhos, você constrói um escudo invisível. Um escudo que não pode ser comprado em farmácia, que não se encontra em livraria, mas que nasce no secreto da oração. É como se cada palavra sua subisse até o trono de Deus e se transformasse em muralhas de proteção ao redor dos seus filhos. E talvez você nunca tenha parado para perceber o tamanho dessa responsabilidade, ou até mesmo a grandeza desse presente que o Senhor entregou a você. O privilégio de orar pelos seus filhos e marcar a vida deles de uma forma que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Muitas vezes, nos preocupamos em dar aos nossos filhos uma boa educação, em proporcionar comida na mesa, roupa no corpo, um lar estruturado. Tudo isso, claro, é importante e Deus se alegra quando cuidamos das necessidades deles. Mas existe algo que vai além do visível, além do palpável. Existe um investimento que ultrapassa gerações e que é capaz de transformar a eternidade de uma família inteira: a oração. Orar pelos filhos é plantar sementes invisíveis que, no tempo de Deus, germinam e frutificam em bênçãos, em livramentos e em experiências profundas com o Senhor. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando: será que a minha oração realmente pode mudar a vida do meu filho? Será que Deus ouve de verdade quando eu oro por ele? E a resposta é sim, Deus ouve e ele se move. Quando um pai ou uma mãe intercede, o céu se inclina para escutar. Jó, por exemplo, entendia isso. A Bíblia nos mostra que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, temendo que, de alguma forma, eles tivessem pecado contra Deus. Jó não esperava o erro acontecer para se desesperar. Ele já se adiantava em oração, confiando que o Senhor poderia cobrir e guardar seus filhos. E esse exemplo continua ecoando até hoje, nos mostrando que o papel de intercessor nunca sai das mãos dos pais. O coração de uma mãe e de um pai é diferente. Eles sentem antes, percebem antes, choram antes. É como se existisse uma ligação invisível, um fio que conecta a alma dos pais à vida dos filhos. Esse laço é reflexo do amor de Deus. E é justamente por isso que, quando você se coloca diante do Senhor, o poder liberado não é algo pequeno ou insignificante. É algo que pode mudar destinos, quebrar correntes e escrever uma nova história. Você talvez não veja de imediato, mas cada oração que você faz constrói algo no mundo espiritual. E aqui está um detalhe importante. Orar pelos filhos não é um ato isolado, é uma jornada. Uma jornada que começa quando eles ainda são pequenos, muitas vezes ainda no ventre. A oração dos pais desde cedo já cobre o futuro, já planta proteção sobre cada etapa da vida. Quando eles são crianças, nossas orações pedem a Deus que guarde a pureza, que proteja de acidentes, de doenças, que forme neles um coração ensinável. Já na adolescência, a intercessão se intensifica. É a fase em que o mundo grita mais alto, em que as más companhias aparecem, em que as tentações parecem tão sedutoras. Orar por um adolescente é clamar para que Deus seja mais forte que qualquer influência negativa. É pedir discernimento para as escolhas. É suplicar para que eles não se desviem do caminho da verdade. E quando chegam à vida adulta, nossas orações continuam. Mudam de foco, mas nunca perdem a importância. Oramos para que escolham bem seus parceiros de vida, para que tenham lares estruturados, para que sejam fiéis ao Senhor, mesmo em meio às responsabilidades e pressões da vida adulta. O papel de intercessor não tem prazo de validade. Você pode ser pai ou mãe de filhos já adultos, com família própria, e mesmo assim continua sendo chamado a orar por eles. Isso porque a oração dos pais nunca perde valor diante de Deus. Ela é como uma marca registrada, um selo de fé que cobre os filhos por toda a vida. E talvez enquanto ouve estas palavras, você esteja passando por uma dor, a de ver seu filho distante de Deus. Pode ser que ele esteja envolvido com vícios, em relacionamentos destrutivos, em caminhos que você nunca desejou. Isso dói. É uma dor que parece não ter nome, que aperta o peito todos os dias. Mas eu quero que você guarde isso no coração. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma lágrima derramada em intercessão passa despercebida. O próprio livro de Salmos diz que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre, ou seja, nada se perde. Se Paulo e Silas, presos em uma cadeia, puderam ver as portas se abrirem simplesmente porque começaram a orar e louvar, o que Deus não poderia fazer por meio da sua oração?
Talvez a prisão do seu filho não seja de ferro, mas seja espiritual. Correntes que os olhos humanos não conseguem ver, mas que o poder de Deus pode romper em um instante. Oração não conhece distância, não conhece barreiras, não conhece limites. Mesmo quando você não pode estar presente fisicamente, a sua oração chega onde você não chega. Mas é importante lembrar de algo essencial. Oração não é apenas palavras ditas a Deus, é também vida vivida diante dele. Os filhos percebem quando oramos de verdade e quando apenas repetimos frases. Eles enxergam quando nossa vida confirma a nossa oração. Não adianta apenas pedir a Deus que os guarde do mal se, ao mesmo tempo, nossas atitudes ensinam algo contrário. O exemplo é um sermão silencioso que fala mais alto do que 1000 conselhos. Quando os filhos veem nos pais um coração entregue a Deus, eles entendem, mesmo que inconscientemente, que vale a pena seguir o mesmo caminho. E aqui entra outro ponto: perseverança. Quantos pais oram e depois desistem porque não veem resultado? Mas oração não é uma fórmula imediata. Ela é uma semente. Algumas sementes germinam rapidamente, outras levam anos debaixo da terra, invisíveis, até romperem a superfície. Mas todas, absolutamente todas, no tempo certo dão fruto. Jesus nos garantiu que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que, ainda que o inimigo tente convencer você de que não adianta mais, de que é tarde demais, de que o coração do seu filho está endurecido, a verdade é que enquanto você ora, o céu se move. A sua oração pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre a destruição e a restauração, entre o afastamento e o retorno para os braços do Pai. E se você parar para pensar, provavelmente você mesmo é fruto de oração. Talvez tenha tido uma mãe ou um pai que não desistiram de clamar por você. Talvez você esteja em Cristo hoje porque alguém dobrou os joelhos todos os dias, sem cessar, até que a resposta viesse. E agora chegou a sua vez de continuar essa herança espiritual, de ser aquele que intercede e mantém a chama acesa para que as próximas gerações também conheçam a graça do Senhor. Portanto, não subestime o poder que Deus colocou em suas mãos. Você não precisa ser um grande pregador, não precisa ter títulos, não precisa estar em cima de um púlpito para impactar vidas. Você pode mudar destinos a partir do seu quarto, de joelhos, com palavras simples, mas cheias de fé. Porque quando um pai ou uma mãe clamam, o Senhor ouve e os céus se movem. E eu quero te mandar essa mensagem com uma palavra de encorajamento para o seu coração. Continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem enxergar nada, continue. Mesmo quando parecer que suas orações estão ecoando no vazio, continue. O Deus que você serve é fiel para ouvir e responder. Os frutos virão, e eles serão maiores do que você imagina. E sabe de uma coisa? Muitas vezes pensamos que orar é algo complicado, que precisa de palavras bonitas ou frases ensaiadas. Mas não é assim que funciona. Deus não está esperando discursos perfeitos. Ele não está olhando para a sua gramática ou para a sua capacidade de falar com eloquência. O que ele busca é sinceridade. O que move o coração de Deus não é a beleza da frase, mas a verdade do coração que ora. Uma mãe que derrama lágrimas no travesseiro, um pai que suspira no silêncio da madrugada. Isso tem mais poder do que 1000 palavras ensaiadas. A oração sincera, ainda que seja simples, toca o coração do Pai de uma maneira que você nem imagina. Muitas mães e pais me dizem: eu não sei orar direito. Mas eu sempre respondo: se você consegue conversar com seu filho, você consegue orar por ele. Porque a oração nada mais é do que uma conversa com Deus, um diálogo com aquele que mais ama os seus filhos. Se você sabe expressar preocupação, amor, cuidado, então você já tem tudo o que precisa para falar com o Senhor. Lembre-se, Deus conhece até mesmo as palavras que você não consegue pronunciar. Ele entende os suspiros, os gemidos, os silêncios carregados de dor. E existe um detalhe muito precioso. Quando você ora pelos seus filhos, você não está apenas pedindo bênçãos para eles, você também está fortalecendo a sua própria fé. A oração aproxima você de Deus e renova o seu coração. É como se, ao interceder por eles, você também recebesse consolo, força e esperança. Porque orar é abrir a alma, é reconhecer que não temos o controle de tudo, mas que servimos a um Deus que tem. Quantas vezes você já tentou resolver algo sozinho e não conseguiu? Quantas vezes já se sentiu de mãos atadas, sem saber o que fazer? Pois é justamente nesses momentos que a oração se torna ainda mais poderosa. Quando reconhecemos que não temos força, mas que dependemos do Senhor, é aí que o poder dele se manifesta.
A Bíblia nos mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso significa que, quando você se sente incapaz de mudar a situação do seu filho, esse é o momento perfeito para ver o agir do Senhor. Eu sei que muitos pais carregam culpa. Culpa por decisões do passado, por palavras que disseram ou deixaram de dizer, por não terem dado o exemplo que gostariam de ter dado. Mas deixa eu te dizer algo importante. A culpa não muda nada, mas a oração pode mudar tudo. Não adianta ficar se prendendo ao que já passou, porque não temos como voltar atrás. Mas temos como dobrar os joelhos hoje e pedir para que Deus faça o que só Ele pode fazer. A oração é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido, de curar feridas emocionais, de reconstruir relacionamentos quebrados. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita. Às vezes, a resposta da sua oração não será imediata, nem do jeito que você imagina. Deus pode trabalhar de formas silenciosas, em detalhes que você não percebe, em caminhos que ainda estão sendo preparados. Mas isso não significa que Ele não está agindo. Pelo contrário, significa que Ele está cuidando de cada detalhe e que no tempo certo você verá o resultado. A fé não é acreditar apenas quando se enxerga, mas confiar mesmo quando os olhos não veem. Pense por um instante. Você já viu uma árvore frutífera crescer de um dia para o outro? Não. Primeiro vem a semente, depois a raiz, depois o caule, os galhos, e só então o fruto aparece. E muitas vezes, durante esse processo, o que acontece está escondido debaixo da terra. O mesmo ocorre com a oração. Você pode não ver nada acontecendo na superfície, mas no mundo espiritual, as raízes estão crescendo. A estrutura está sendo formada. E quando chegar a hora, os frutos vão aparecer. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que mesmo depois que você partir, as suas orações continuarão ecoando. Uma mãe de oração, um pai de oração, deixam uma marca que o tempo não apaga. Quantos testemunhos ouvimos de pessoas que dizem: "Eu só estou aqui hoje porque a minha mãe não desistiu de orar por mim." Isso é herança espiritual. É um legado muito mais valioso do que qualquer bem material. A casa pode cair, o dinheiro pode acabar, os bens podem ser destruídos, mas as orações, essas permanecem diante de Deus. Por isso, nunca subestime o valor de cada clamor. Não existe oração pequena, não existe oração fraca quando ela é feita com fé. O inimigo sabe disso, e é justamente por isso que ele tenta desanimar os pais, tenta fazer você acreditar que não adianta mais, que não há solução. Mas lembre-se, o diabo mente porque tem medo do poder que existe em um pai ou uma mãe que ora. Ele sabe que cada vez que você se coloca diante de Deus, os planos dele caem por terra. Então, se eu pudesse deixar uma palavra final hoje, seria essa: continue. Continue orando, continue crendo, continue esperando. O seu filho pode até estar distante agora, mas a oração pode trazê-lo de volta. Ele pode estar perdido, mas Deus sabe exatamente onde encontrá-lo. Ele pode estar endurecido, mas o Espírito Santo tem poder para quebrantar qualquer coração. Se esta mensagem falou com você, eu peço de coração, deixe o seu like, se inscreva no canal Chama do Versículo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam desse fortalecimento espiritual. E não se esqueça, existe mais um vídeo especial aqui no canal, que já está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique e continue sendo edificado pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família, que Ele fortaleça a sua fé e sustente a sua caminhada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.